veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Somente até aí. Amém? Essa passagem, ela é muito pregada, falada, e todos que se dedicam à palavra de Deus sabem dessa passagem da Bíblia quase de cor. Mas a palavra de Deus é viva e traz revelações. Quando você abre o seu coração para compreender, para entender, você recebe revelações da parte de Deus. Deus falando conosco, falando com aquele que aplica o seu coração a compreender, a entender a sua palavra. Aqui nós vemos milagres acontecendo. Agora, o que chama a atenção, ou se você olhar aqui, você vai ver que há um centro da realização do sobrenatural, um sobrenatural de Deus. Agora, precisamos entender e ver, compreender como a dinâmica da realização do sobrenatural de Deus. Nós vemos aqui que Deus se apresenta ao profeta e fala com ele. E, primeiro, Deus leva ele a andar em volta de um vale que estava com ossos secos, muitos ossos, e eles estavam sequíssimos. Então, aí Deus fala com o profeta: acaso eu poderei fazer reviver esses ossos secos? E ele então diz: o Senhor sabe. Quer dizer, eu não sei de nada, o Senhor sabe. Agora, como reviver os ossos secos? Só Deus sabe. E Deus aqui dá a forma de reviver ossos secos. Porque Deus, Ele é o Senhor da vida, Ele é o doutor da vida. Agora, por que esses ossos estavam secos? Por que eles estavam secos? Que ossos eram esses? E
aqui nós temos a resposta. A resposta no verso 11 do livro de Ezequiel. Quem eram esses ossos e por que estavam secos? Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Que ossos eram esses? Da casa de Israel. Mas por que estavam secos? Porque eles diziam, porque eles falaram. Por que eles falaram? Muitos estão com problemas, com dificuldades na vida, com caminhos fechados, porque estão falando que os ossos deles secaram, que os caminhos fecharam, que há uma crise, que há um problema, que há uma dificuldade, que há uma oposição. Por quê? E vivem nisso, e vivem assim. Por quê? Porque estão falando. A Bíblia diz que, Deus fala através das Escrituras, que do fruto da sua boca você vai comer, do fruto da sua boca você vai comer. Então, se a tua boca for uma boca que fala de maldições, você vai viver nessas maldições, você vai receber as maldições. Se é uma boca que murmura, o que você murmura é isso que vai ocorrer sobre a sua vida. Você chama a existência. Então, agora, se você é uma boca de bênçãos, uma boca que profetiza, então você vai comer do bom fruto. Então a nossa boca, ela tem poder de vida e de morte. Aqui nós vemos isso. E o centro aqui dessa palavra é: fale e viva. Agora você também pode falar e morrer. É pela sua boca que você vai viver ou você vai morrer. É pela sua boca que você vai ser bem sucedido ou você vai ser mal sucedido. É pela sua boca que você vai ser abençoado ou vai ser amaldiçoado. Agora, aqui Deus chega para o profeta e manda ele, assim, disse-me ele. Quem falou? Deus falou. Profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quer dizer, a casa de Israel não estava ouvindo a Deus. Eles não estavam ouvindo a Deus. E quantos de nós não estão ouvindo a Deus? Mas os ossos se secaram, porque falavam que eles estavam secos, como ossos. Os nossos ossos se secaram, e eles creram nisso. As palavras negativas e destruidoras, quando as pessoas proferem eles acreditam nela. Ela tem quando a pessoa chega a falar palavras negativas, eles falam com uma fé. E Deus age pela fé. Só que é uma fé destruidora. Só que é uma ação destruidora, limitadora. Aqui ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Então, a humanidade há de dar ouvidos à palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. O que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai
o evangelho do reino, né? Será pregado a todas as nações, o evangelho do reino, então virá o fim. Olha bem, Jesus fala para falar. Então, o sobrenatural de Deus ocorre quando você fala, quando aqueles que creem falam. A obra de Deus é quando você fala. Você fala para os outros e para si. Então, ele prossegue aqui: assim diz o Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eles estavam mortos. Como a humanidade, muitos estão mortos porque não ouvem a Deus, porque não dão ouvidos à palavra de Deus. E Jesus falou claramente, aliás, em Deuteronômio, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha bem, a palavra de Deus, ela traz vida. Mas se você não der ouvidos à palavra de Deus e não falar a palavra de Deus a teu respeito e a respeito das outras pessoas, haverá morte. Toda palavra que não é de Deus é morte, que não é em consonância, em acordo com Deus, ela traz destruição, ela traz morte. E ele fala: assim diz o Senhor, eis que farei entrar o Espírito e vós vivereis. Olha bem, a palavra de Deus traz vida. Porém os tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois bem, Deus falou ao profeta e ordenou ao profeta que falasse. Não poderia Deus falar diretamente? Mas Deus, quando ele falou diretamente, está lá em Gênesis, na sua criação. Falou: haja luz, e assim se fez. Haja semente, árvores, tal, frutos, e assim se fez. Deus falou e tudo veio à existência. A palavra de Deus traz aquilo que não existe à existência. Então ele criou com a sua palavra, e ele deu ao homem a mesma faculdade de falar e as coisas acontecerem. Só que os céus são do Senhor, está lá no livro de Salmos: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então Deus, para ele agir aqui na terra, ele passa pelo homem, ele necessita do homem, olha, para fazer a sua obra na terra. Meu Deus, mas Deus é necessário. Por quê? Porque Deus, sendo justo e respeitando o que ele estabeleceu, ele deu a terra aos homens. Então, não quero entrar aqui na questão do que Satanás fez, né? Tomou o domínio do homem sobre a terra, mas para Deus agir na terra, ele precisa de uma base legal. É a tua palavra, é a tua oração. Por isso orar, por isso profetizar, por isso falar a palavra de Deus, para que vivam, para que a recebam e vivam, de forma que o que fez o profeta? Deus falou com ele, falou assim: profetiza, fala. O que Jesus falou? Ide, pregai o evangelho do reino, fale. É isso que o comando de Jesus para nós: fale. Paulo, né, na epístola fala o seguinte, insta, né,
quer seja oportuno, quer não, mas fale a palavra de Deus, é isso que ele está falando. E o que e Jesus disse, né, lá em Atos, ele fala o seguinte: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Olha, o que ele está falando? Né? Vocês vão receber poder, para falar, poder para testemunhar. Testemunhar é você falar a palavra de Deus, as Escrituras, porque Jesus abona todos os livros das Escrituras, lá no caminho de Emaús, começa pelos profetas, vai falando, né? E ele assina todos os livros, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é as Escrituras. E ele disse: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E ele disse: e as Escrituras não podem falhar. Nós estamos diante de uma palavra que não pode falhar. É a palavra de Deus, são as Escrituras, elas não podem falhar. E você também não vai falhar quando você falar a palavra de Deus. E então profetizei. Olha o que o profeta fala. Então profetizei, segundo me fora ordenado. O que ele falou? O que Ezequiel falou? O que Ezequiel profetizou? Ele falou o que Deus falou. Ele falou o que Deus falou. O que Jesus fez? O meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Que isso? Olha onde está chegando a revelação da palavra. E Paulo falou o quê? Você, ainda que desça um anjo do céu, ainda que nós, ou um anjo desça do céu e vos fale um evangelho que vá além desse, seja ele maldito. Olha bem. E no capítulo 36 e 37 do livro de Salmos, ele fala que Deus, ele colocou o seu nome e a sua palavra, né, num estágio, não me lembra a palavra, mas no maior pedestal, o nome dele e a sua palavra. Meu Deus, acima de tudo, ele fala assim, colocou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Agora ele chega ao profeta e fala para o profeta profetizar, profetiza. E o profeta profetiza como Deus o havia ordenado, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Ele falou o que Deus falou, e o que ele fala anula o que Israel falou. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. Fala 2 vezes, profetiza. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus:
vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. A humanidade morta passa a viver pela palavra de Deus. Israel, que tinha falado que os ossos deles se secaram e estavam mortos, agora, pela palavra que Deus falou e que mandou o profeta profetizar, Israel revive. Estavam sequíssimos, agora é um exército. Tem a constituição física sobre os ossos e tem um espírito de vida e de excelência sobre eles. Então, profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Como os milagres de Deus acontecem, quer dizer, Deus faz do jeito que Ele quer, mas uma forma, como a tua vida recebe o sobrenatural de Deus. O que é necessário para você receber o sobrenatural de Deus? Ter uma vida contemplativa, ficar olhando, o que você precisa? Se você for aqui no livro de Lucas, quando é que o filho pródigo ele voltou para casa? Quando é que ele voltou para casa? Como foi que ocorreu quando ele volta para casa? O que ocorreu para que ele voltasse para a casa do pai? O que ocorreu? Ele saiu e foi caminhando, foi pelo caminho. Mas houve algo que o estupim, né? o pavio do explosivo que levou ele à ação. Qual que foi? Se você for no verso 11, né? Verso 11, do capítulo 15 do livro de Lucas, a partir do verso 15. Verso 17, né? Verso 17, capítulo 15 do livro de Lucas. Olha o que foi o estupim, né? O que foi o pavio que detonou a ação? Então, caindo em si, ele caiu em si, ele viu que estava errado. Ele viu que o caminho que ele escolheram era caminho de morte. Mas ele caiu em si. Até aí tá tudo do mesmo jeito. Mudou a situação quando disse. Ele o que? Disse. Ele falou. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele falou. Levantar-me-ei, o que ele fez? Ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Ocorreu a mudança quando ele falou. Se você for no capítulo 17 de primeiro livro de Samuel, você for lá, quando Davi tem o confronto com o gigante, mas se você for aqui no verso 44 do capítulo 17 do livro de Salmos, do livro de Samuel, 1 Samuel, disse-me
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. No verso 46, Davi, porém, o que Davi fez? Disse ao filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O que Golias falou não aconteceu, mas o que Davi falou aconteceu. Qual a diferença? Porque sobre Davi havia o Espírito do Senhor. Sobre ti há o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar, para profetizar. Ele te ungiu para falar. A palavra que sai da boca daquele que crê está ungida pelo Espírito de Deus, e ela se torna efetiva, ela se realiza. Aquele que não tem o Espírito do Senhor, ele vai falar, mas não vai acontecer, porque não vem pelo Espírito. O Espírito não é o Espírito da vida que está sobre aquele que não tem o Espírito da vida. Então, glória a Deus, fale a palavra de Deus ousadamente. Olha bem, a palavra diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestes. Mas como se faz para transportar estas bênçãos das regiões celestes para a arena física, a arena natural? Como eu pego do sobrenatural, né, das regiões celestes e trago para as regiões terrenas? Não diz a palavra que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu? Para quem é isso? Esse princípio, essa norma, essa lei é para quem? Isso é para a igreja. Mas qual a igreja? É da denominação X, é da denominação Y? Nada disso. É para aquele que crê nas Escrituras, que Jesus é o Filho de Deus e tem uma aliança com Ele. Então há um poder que Deus depositou sobre aquele que crê, e aquele que crê, ele é o profeta de Deus. Ele vai falar o que Deus fala. O que é testemunhar de Deus na terra? É falar o que Deus falou, é falar o que Deus fala. Então, como você pode ser abençoado? Quando você falar, trazer para a primeira pessoa a palavra de Deus. A palavra de Deus é dirigida a você, é dirigida a mim, é dirigida a cada um. Ela tem a sua
abrangência, né, para toda a humanidade, mas ela é também dirigida individualmente. Ela é para você, ela é para mim. Então eu posso usar ela na primeira pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar, para profetizar, para curar, para abençoar, para libertar os cativos e os oprimidos. É quando nós falamos na terra, nós trazemos, porque essa palavra toda das Escrituras, elas vieram das regiões celestes para nós, através de Jesus Cristo. Elas vieram, por isso ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e eu vim até vocês, e eu dei o alimento para vocês. É esse alimento que vai fazer vocês viver. É esse alimento que dá vida a vocês, que é a palavra que vos tenho dito. Aprenda hoje, a partir de hoje, falar ousadamente a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre o seu país, a sua cidade, sua nação, sua família. Fale ousadamente, e anjos vão cumprir o que você falou, porque você falou pelo Espírito de Deus. E você falou, se é pelo Espírito de Deus, é a palavra de Deus, e ela vai se realizar. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. As bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. E você fala crendo. Você fala crendo. A questão está aí: quem vai crer em nossa pregação? Aquele que tem o Espírito de excelência sobre ele, o Espírito do Senhor. Porque ele já sabe que a palavra de Deus é verdade. E ele vai falar a verdade, e os anjos vão cumprir a palavra que ele falou, e o Espírito de Deus zela pelo cumprimento da palavra de Deus. Meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que presente do céu para nós, que presente do céu para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Como Ezequiel falou, quando ele fala para profetiza, ele fala que ele falou como lhe for ordenado, mas ele não falou: ó vento, venha dos quatro cantos, e assopra sobre esses ossos. Não, vento, venha sobre esses ossos secos. Falou ousadamente o que Deus falou. Que nós venhamos aprender hoje esse princípio. Você é boca de Deus falando na terra, porque você fala a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a boca de Deus falando na terra. E você recebeu poder através do Espírito Santo para testemunhar de Deus na terra, que Deus é bom, é justo, santo, verdadeiro, misericordioso, compassivo, benigno. É o Deus que faz como Ele quer, e ninguém há que possa dar a Ele conselho, porque Ele já sabe tudo muito bem, mas Ele deixou as Escrituras para revelar a nós os mistérios do Reino dos Céus. Fale e viva. Fale e viva. Eu falei porque eu criei. Eu falei porque eu creio. Eu creio, por isso falei. Viverei
não morrerei, mas viverei, porque anelo pelos mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Sou salvo pela graça de Deus. Quantas pessoas estão em dúvida sobre a graça, sobre a salvação? Fale! Sou salvo pela graça de Deus. Eu sou uma bênção, porque o Senhor já me abençoou. E eu falo aos quatro ventos que eu sou abençoado. Fale ousadamente e viva. Glórias a Deus. Fale ousadamente a palavra de Deus e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe ousadamente. Eu te abençoo em nome de Jesus. E você está abençoado em nome de Jesus. Amém.